Uma boa noite, que a paz do Cristo, que o amor de Deus, neste momento envolva todos nós que aqui nos encontramos presentes, todos aqueles irmãos que estão conosco, conectados pelo Facebook, pela internet, pelas redes sociais, enfim, que Jesus nesse momento esteja em nossos corações. E para que a gente possa então nessa noite buscarmos nesse instante nos harmonizarmos, vou ler uma mensagem de Lorival Lopes que diz assim: a caminho da felicidade, para percorrer um longo caminho, você precisa ver toda a distância de uma vez. Basta enxergar alguns metros à frente e ir andando. Assim, para alcançar uma felicidade genuína, integral, você não precisa identificá-la agora, por inteiro, completa. É suficiente vivê-la nessa hora ou nesse dia, como pode, como lhe permitirem as circunstâncias, mas sem desistir no intuito de deliciar-se com dilatadas alegrias e esperanças. Vá em frente, julgando-se feliz. Julgar-se feliz é importante fonte de felicidade. Então, com essa mensagem maravilhosa, na busca da nossa felicidade interior, convido a todos para que neste momento buscamos o nosso Mestre Jesus, que Ele possa chegar aos nossos corações sedentos de paz, sedentos de alegria, de harmonia, de vivência fraterna. Que o Mestre Jesus, que seu Evangelho de amor e de luz possa florescer em nossas almas, em nossas atitudes, em nossos atos. Que neste momento, Jesus amigo, Tu se faça em nossos corações, em cada lar, em cada indivíduo, em cada ser humano que sofre, que está sem esperança, sem coragem, sem fé. Que Tu, mestre do amor, esteja hoje e sempre nos conduzindo pelo caminho do bem. Que assim seja. A Miriam vai falar para nós então o tema dessa noite: crianças podem ser médium? Boa noite a todos. Então, quando recebi essa questão, essa pergunta, né, que é o título da nossa reflexão de hoje, fui buscar no livro dos médiuns, que é um dos livros da codificação que fala justamente de mediunidade. E lá no capítulo 18, no item 221, a questão 8 é a seguinte: em que idade se pode ocupar sem inconveniente de mediunidade? Que idade se pode praticar a mediunidade? E a resposta: não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento moral. Há crianças de 10 anos a quem tal coisa afetará menos do que a algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade em geral, porém, a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso dela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. Então, essa é a resposta que está lá. Não há idade determinada ou que seja melhor para a eclosão da mediunidade. Ela pode se manifestar em crianças, em adolescentes, em pessoas adultas ou com mais idade. Entretanto, é mais difícil que a faculdade se apresente em indivíduos idosos
pelas próprias e naturais limitações orgânicas e psíquicas dessas criaturas. Mas na fase infantil, o desabrochar da mediunidade é quase sempre tão natural quanto são os outros tipos de aprendizagem que vão acontecendo nas etapas de desenvolvimento da criança, visto que as crianças elas têm uma relativa facilidade para perceber a presença dos espíritos e com eles manter um convívio fácil e espontâneo, bem mais do que os adultos, né? Mas por que então que é tão mais natural com as crianças do que com os adultos? O Espiritismo ele nos esclarece que o processo reencarnatório prolonga-se até os 7 anos de idade. Então, nesses primeiros anos de vida física, o espírito, na fase infantil, ele mantém vínculos bastante estreitos e mais ou menos intensos com o mundo espiritual, que é a sua pátria de origem. Nós dizemos que até os 7 anos leva mais ou menos para se completar a reencarnação. A gente brinca dizendo que até então a criança está com um pé no mundo espiritual e um pé aqui no mundo material, né? Por isso dessa facilidade da comunicação. A presença de espíritos amigos, do seu espírito protetor, é mais próxima, no intuito de sustentar nesse recomeço. Porque todo recomeço é difícil, né? Nós viemos com programações, com débitos, enfim. E a gente sabe, então, que também durante o sono, o espírito que está aí, nesta nova criatura, ele está mais constantemente em contato com o plano espiritual de onde ele veio. Por isso das crianças terem tantos sonhos bons ou pesadelos, né? Então, com isso a gente pode compreender, por consequência, que as companhias espirituais do recém-reencarnado dependem das suas ligações com o espírito dos mais diversos patamares evolutivos. Ou seja, a criança vai ver, perceber ou sentir espíritos mais ou menos perfeitos, de acordo com as suas necessidades, com as suas afinidades. Mas é importante nós sabermos que mesmo no caso em que o reencarnante mantém laços de afinidade com espíritos inferiores, mesmo que seja isso, e muitas vezes então esses laços, essa comunicação não é tão agradável, isso não descarta a presença, ainda que um pouco mais distanciada, do seu espírito protetor, que é denominado anjo da guarda. Porque nós nunca, nem a criança e nem adultos, estamos longe do nosso espírito protetor. Às vezes nós o afastamos um pouco, como neste caso, né? Porque é importante nós relembrar que toda reencarnação visa o progresso do espírito, porque ninguém renasce para regredir. E esses vínculos com o mundo espiritual, eles vão se enfraquecendo quanto mais vão transcorrendo os anos. E a partir do 7º ano da vida terrena, o espírito gradualmente ele vai se tornando mais consciente da sua potencialidade. E na adolescência, o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Essa frase está lá na questão 385 do Livro dos Espíritos. E aí explica por que na fase adolescente as pessoas mudam, as crianças mudam. O espírito, né, retoma a natureza que lhe é própria. Em geral, nós podemos dizer que a criança apresenta indícios de mediunidade quando ela começa a mencionar a presença no lar de pessoas que ninguém percebe a não ser ela própria. Bastante comum é a presença do amiguinho invisível com o qual ela conversa e brinca.
Às vezes, ela diz estar vendo pessoas idosas e alguns pais apresentam fotos de familiares desencarnados, entre os quais a criança identifica um em particular, que, para a surpresa da família, vem a ser a avó, o avô ou um outro parente. A psicologia aborda essa questão do amigo imaginário. No livro O Mundo da Criança, as autoras, que são psicólogas e não espíritas, elas abordam essa questão mencionando que cerca de 15 a 30% das crianças entre 3 a 10 anos têm companheiros imaginários. Eles surgem na vida da criança depois dos 2 anos e meio de idade e saem quando a criança vai para a escola, segundo a psicologia. Mas a criança vai para a escola aos 6,5, 7 anos de idade, né? A pessoa imaginária parece real para a criança que fala e brinca com ela. Então, para a psicologia, esse é um fato natural, mas é fruto da imaginação infantil, que cria um amigo para brincar e lhe fazer companhia. Geralmente, segundo a psicologia, são crianças que se sentem sozinhas, sejam porque os pais trabalham fora, seja por carência afetiva, por não receberem atenção e carinho dos pais. Esta é a justificativa da psicologia, olhando apenas essa existência, né? E Arthur Gershild, que também é um psicólogo, e ele tem um livro que chama A Psicologia da Criança, e ele explica que quando um garoto brinca abertamente com um companheiro e lida claramente por um certo período de tempo com uma criatura que tenha características estáveis e um nome definido, pouca dúvida há de que ele possui um companheiro imaginário. E ele acrescenta: os companheiros imaginários, juntamente com outras criações da imaginação, aparecem nas crianças com uma ampla variedade de traços de personalidade. Não podemos, diz ele, supor que a existência de um companheiro imaginário seja em si mesma sinal de uma tendência, quer sadia, quer doentia, no desenvolvimento da criança. Então, na verdade, eles não conseguem explicar totalmente, né? Mas já sabem dizer que não é doença e dizem ser da imaginação da criança. E é claro que para a família isso é difícil. E nem sempre a reação da família é tranquila diante deste acontecimento. Muitos pais, por falta de informação, eles ficam preocupados, ficam aflitos, porque eles supõem que o filho ou a filha sejam portadores de algum distúrbio psiquiátrico. Inúmeros, porém, são os casos de mediunidade na infância. E somente a doutrina espírita lança luz sobre essa ocorrência na vida da criança. Nem todas as crianças, porém, tiveram a existência de um amiguinho ou amiguinha invisíveis. Nem todos têm. Isso acontece apenas com aquelas que apresentam uma certa predisposição mediúnica. E dentro dessas que apresentam alguma predisposição mediúnica e que tem o seu amiguinho imaginário, somente em algumas dessas é que a mediunidade vai eclodir adiante nas suas vidas. Só uma porcentagem dessas, nem todos. Vamos comentar então alguns casos para contribuir no esclarecimento, de repente, de famílias que estejam vivenciando uma experiência semelhante. No ano de 1849, nasceu em Londres uma menina que recebeu o nome de Elizabeth. Os seus pais eram Jane e George, e o pai era um capitão de um navio, tão obrigado por sua profissão a constantes viagens. E desde muito pequeninha, Elizabeth começou a ter visões no casarão onde ela morava.
As pessoas estavam em toda parte, nos grandes quartos, e eles circulavam pela casa como se morassem ali. Era o que ela dizia. A mãe dela tinha uma doença muito séria e por dias ela permanecia acamada e as criadas não lhe davam muita atenção. E por ela mencionar a presença dessas pessoas, ela passou a ser considerada uma menina esquisita, uma menina estranha. E como os fatos de evidência foram se tornando mais comuns, ela chegou até a ser castigada. Até que um dia, a sua mãe, suspeitando da sua sanidade mental, chamou um médico. E o médico, depois que ouviu atentamente o relato da menina, ele disse a ela muito claramente que tais coisas só aconteciam com pessoas loucas. Esse foi o diagnóstico. Isso causou na menina um medo muito grande, porque ela começou a pensar que ela poderia realmente estar louca. E mais tarde, quando ela escreveu sobre a sua infância, ela teve a ocasião de registrar a constante presença do fantasma de uma velha senhora, que ela via com tal nitidez que ela até desenhou a fisionomia. Isso consta no livro No País das Sombras. E essa senhora em questão, ela surgia sempre com vestido preto, tinha um chale branco, e ela permanecia sempre no mesmo quarto. E Elizabeth então começou a denominar ela, chamar ela de a Minha Senhora das Sombras, porque já era a companhia dela, né? Quando ela chegou aos 14 anos, ela chegou à conclusão de que aquilo tudo era obra de Satanás. Então, diante das visões, ela se ajoelhava e orava a cada visão que ela tinha. E essa angústia dela foi tão grande que ela ficou muito abatida, ficou magra, pálida. Tanto que o pai dela, quando retornou de uma das viagens, se preocupou vendo o estado em que ela estava e decidiu levá-la numa viagem no seu navio para ela tomar ares novos. E a viagem fez muito bem, trouxe muita alegria para Elizabeth. Tudo era novo, os fantasmas, né, segundo ela, desapareceram e a saúde dela se restabeleceu. E o fato de estar ao lado do pai, claro, era motivo de alegria. Porém, num certo dia, ela estava no tombadilho do navio e avistou um outro navio no horizonte. E comentando a respeito disso, para sua surpresa, o tenente que estava ao seu lado disse que não via navio nenhum. E ela ficou muito aflita porque esse navio vinha em direção à proa do navio deles. E alarmada, ela começou a gritar que iriam bater. E para o seu horror, o grande navio se aproximou e atravessou o deles. E com um susto, chorando e apavorada, ela acabou tendo que ser recolhida ao seu quarto. E o seu pai investigou o fato e ninguém mais tinha visto aquele navio. Aí ela entrou na adolescência e durante a adolescência os fantasmas deram uma trégua. E ela passou a viver com uma certa tranquilidade. O tempo transcorreu e já adulta ela resolveu consultar o que se chamava naquela época de leitora de buena dicha. A leitura, aquelas que leem a sorte, né? E esta pessoa, olhando para ela, disse assim: os teus olhos veem coisas ocultas para os outros. E falou-lhe também depois do seu casamento, que ia acontecer daqui a 2 anos e muitas outras coisas. E ela conta que tudo o que ela disse se confirmou. E Elizabeth de Esperance, ela se tornou um dos mais importantes médiuns que contribuíram para o advento do Espiritismo. Ela era portadora de vários tipos de mediunidade. E as suas faculdades foram pesquisadas por eminentes estudiosos. E os fenômenos obtidos por ela foram sempre comprovados, porque ela era uma médium que se destacava pela honestidade, pela ética e pelo desejo de colaborar, o desejo que ela tinha era de colaborar para que essa faculdade, que é a mediunidade, se conhecesse, se tornasse conhecida e aceita pelos outros.
para que os outros médiuns não sofressem o que ela sofreu. Né? E ela escreveu, por isso que ela escreveu esse livro, cujo título é No País das Sombras, que hoje é muito estudado e muito apreciado no meio espírita, e é um belíssimo livro e vale a pena a leitura. E a mediunidade também ocorreu cedo na vida de Divaldo Franco. Ele mesmo relata os episódios iniciais, né, do seu intercâmbio com os espíritos. Ele conta que por volta dos 4 ou 5 anos, ele já estava recebendo recados espirituais, a princípio de sua avó, Dona Maria Senhorinha, mas sem ter ideia de quem ela era. E ele supunha que ela era uma pessoa como todas as outras. E um dia ela lhe pediu que desse um recado para sua mãe. E obediente, ele deu o recado e sem entender a razão da surpresa causada pela menção do nome. É que a mãe dele, a Dona Ana, tinha perdido a sua mãe. Ela tinha morrido durante o parto, então ela nem tinha conhecido a mãe dela, e muito menos Divaldo. Então, para que não houvesse nenhuma dúvida, Divaldo descreveu com pormenores, com detalhes a pessoa. E uma tia dele, irmã da Ana, né, mais velha, ela confirmou e disse: realmente, Ana, é a mamãe. Então, daí em diante, os fenômenos mediúnicos se tornaram constantes na vida de Divaldo. Por essa época, ele passou a ter a companhia de um menino, e juntos eles passavam horas brincando. Ele era um índiozinho e se chamava Jaguaruçu, sendo, como se pode deduzir, invisíveis aos demais, né? Só ele enxergava. E a mesma precocidade mediúnica surgiu na vida de Chico Xavier, o maior médium psicógrafo que se tem notícias. Ele, aos 4 anos, conversava com a sua mãe, que já estava desencarnada. Nós temos que mencionar ainda a médium Ivone do Amaral Pereira. A mediunidade também surgiu muito cedo na vida de Ivone. Segundo o depoimento feito por ela e registrado no livro Recordações da Mediunidade, ainda na primeira infância, algumas faculdades se apresentaram, como a vidência, a audição, o desdobramento do perispírito. E aos 4 anos ela já se comunicava com espíritos desencarnados. Via eles, falava com eles, também supondo que fossem seres humanos comuns. E entre os 14 e 16 anos, os fenômenos mediúnicos se acentuaram. E o convívio com os espíritos para ela era frequente e natural. E uma das características da sua mediunidade era a da lembrança espontânea de vidas passadas. Que ela em desdobramento recordava, como também assistia cenas que ela tinha vivenciado, sempre tendo ao seu lado espíritos amigos que a orientavam. E esses espíritos amigos também participavam daquelas cenas que ela via. E essa mediunidade era uma forma de auxiliá-la, porque Ivone tinha sido suicida em várias encarnações anteriores. Ela sempre acabava se suicidando. Então, ela precisava guardar viva a recordação dos sofrimentos decorrentes do suicídio. Por isso que ela tinha essa mediunidade. E ela conseguiu, ela cumpriu a sua missão. Nessa última encarnação, ela não foi suicida e foi por longos anos excelente médium e teve a vida toda dedicada à doutrina espírita, ao bem. Claro que teríamos mais exemplos, mas nesses exemplos o que nós verificamos? Que a faculdade mediúnica surgida lá na infância, ela se desdobrou em tarefas específicas ao longo da vida de cada um deles, né, seguiu o seu trabalho. Entretanto, na maioria dos casos isso não acontece, visto que a faculdade ela vai como que se esmaecendo, vai se apagando com o passar dos anos.
Isso quer dizer que nem todas as crianças que apresentam indícios de mediunidade terão compromissos nessa área na fase adulta. E Hermínio de Miranda explica com muita clareza esse aspecto. Ele diz assim: não é sempre que tais faculdades em crianças têm o desdobramento previsto nessa ou naquela forma de mediunidade. Não é porque a criança que tem essa mediunidade que ela vai ser médium quando adulto, né? Como as recordações das vidas passadas, diz ele, pode apagar-se aí pelos 10 anos de idade. Nem todas as pessoas dotadas de faculdades mediúnicas têm necessariamente tarefas específicas nesse campo, ou seja, nem sempre estão programadas para o exercício ativo e pleno no intercâmbio regular entre os espíritos e as pessoas encarnadas. Nem sempre depois de adulta as pessoas vão continuar com essa mediunidade, alguns sim, né? Mas a maior dificuldade, a maior dúvida dos pais e dos adultos é como proceder quando a criança é médium. O que fazer? Quando surgem alguns fenômenos mediúnicos na vida de um filho ou de uma filha, os pais, sem saber ao certo do que se trata, eles tomam providências quanto ao seu encaminhamento, primeiramente a médicos, psicólogos, buscando reajustar a criança e, quem sabe, evitar a repetição desses fatos considerados por eles desagradáveis, incômodos. E, não obtendo resultados satisfatórios, porque os fatos mediúnicos não estão ao alcance do entendimento desses profissionais, então, não tendo resultado, eles em geral buscam outro tipo de socorro. É aí exatamente que eles acabam procurando o centro espírita. E nos dias atuais, são inúmeros os casos de crianças portadoras de mediunidade. Chegam às casas espíritas, trazidas pelos pais, que buscam uma explicação, um socorro, diante do que se lhes apresenta de maneira assustadora. Embora temos que assinalar que, vez por outras, os pais consideram a sua criança como uma detentora de alguma missão de alto nível. Então, eles chegam ou assustados ou orgulhosos, né? Mas ambos equivocados. É preciso que os pais compreendam que a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. Essa é a primeira orientação que eles vão receber. E a partir deste ponto, através dos esclarecimentos que lhes serão transmitidos, terão outra visão a respeito da situação, compreendendo então que quando a criança menciona a presença de um amigo imaginário, invisível, né? Ou a vidência de outros espíritos, isso deve ser encarado sem sobressaltos, sem supor que ela esteja mentindo e sem medo de consequências prejudiciais disso. É preciso calma, compreensão, paciência diante dos fatos, evitando crivar a criança de perguntas, atemorizando ela assim, como também evitar dizer que ela é um espírito de luz e que tem uma grandiosa missão. É importante salientar que o atendimento e as orientações adotadas pela Casa Espírita nos dias atuais, no que se refere à mediunidade na fase infantil, visa essencialmente a atenuar os indícios de mediunidade, mesmo que ele seja encarado com naturalidade pela criança e pelos seus pais, levando-se em conta a impossibilidade de exercitá-lo no momento. Criança não exercita a mediunidade, não se estimula, né? O tratamento, através dos passes, será extremamente benéfico. Por outro lado, é da maior importância o culto do Evangelho no lar,
porque nestes momentos os amigos e protetores espirituais da família estarão presentes, envolvendo a todos em energias balsamizantes e pacificadoras. Outra providência benéfica é encaminhar a criança para as aulas de evangelização, enquanto que os pais deverão, por sua vez, participar das reuniões públicas, doutrinárias, para que recebam as primeiras noções que o Espiritismo apresenta em favor da humanidade. Há necessidade de que cultivem a prece, buscando elevar o ambiente do lar, o que vai modificar de maneira significativa a qualidade de vida dos que ali residem. Então, nós podemos concluir que a mediunidade, ela é sempre um chamamento ou uma forma de alertar as pessoas para a realidade espiritual da vida. Nós somos espíritos imortais, vivemos entre os dois mundos e é fundamental atendermos a nossa necessidade de espiritualização. É fundamental nos conscientizarmos que nós somos espíritos. Não são eles os espíritos. Nós todos somos espíritos. E a mediunidade é algo natural. Então devemos tratar as nossas crianças com naturalidade, imaginando que isso irá passar. E pode ser que não passe, pode ser que elas tenham sim, né, um trabalho mediúnico para realizar, mas em ambos os casos o mais importante é a evangelização. Porque a evangelização, a consciência, o conhecimento da doutrina espírita vai auxiliar a todos os envolvidos, os familiares e a criança, a se comportar e seguir essa caminhada como todos nós deveríamos seguir, como espíritos que estamos neste momento encarnado. Espero que tenha auxiliado. Uma excelente noite a todos. Então, neste momento, convido a todos para que novamente possamos unirmos os nossos pensamentos em vibração de amor, agradecendo a espiritualidade amiga que aqui nesse momento se encontra, transmitindo passe coletivo para cada um de nós. Que neste momento o nosso Mestre Jesus se achegue mais em nossos corações. Ele nos conhece profundamente, os refolhos mais íntimos de nossa alma, as nossas inquietações, os nossos medos, as nossas incertezas. O bom Pai, o Pai misericordioso, que olha por todos nós, por todos os seus filhos. Gratidão, Pai, gratidão pela vida, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos neste momento em que o planeta passa por esse momento de transformação. Estarmos aqui, reencarnados, buscando o nosso crescimento espiritual e que possamos nós, cada um de nós, fazermos a nossa parte, o que nos cabe em relação ao progresso nosso, individual e da coletividade, que possamos fazer todo o bem, toda a caridade, distribuirmos todo o amor que for possível por nós. Que o Mestre, que o bom Deus, que a espiritualidade amiga, hoje e sempre estejam junto com nós, nos auxiliando, nos amparando. Muita luz a todos, que assim seja. Uma boa noite a todos.